designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Mestre Apolo, da Igreja Templo da Salvação, aqui no centro de Sete Lagoas, na rua Doutor Pedro Luiz, 639. E esse é o nosso programa Praticai a Verdade, programa do Reino dos Céus, programa do Reino de Deus, onde nós estaremos conversando as coisas concernentes à Palavra do Senhor. Nós estamos fazendo uma sequência de estudo e hoje eu vou estar estudando com você Romanos capítulo 7, um capítulo muito interessante do livro de Romanos, e nós vamos estar aprendendo da Palavra de Deus. Qual que é o objetivo dessa programação? Fazer com que a Bíblia seja um livro com vida, não seja um livro isolado dentro da sua casa. O objetivo desse programa, Praticar a Verdade, é fazer com que você tenha conhecimento acerca das coisas espirituais e ainda que você é membro de uma denominação, pois você deve ser membro de uma denominação, você saiba de forma clara ouvir e tirar proveito, porque você tem conhecimento da Palavra de Deus. A Bíblia não é um amuleto de sorte, não é apenas um amuleto que fica na sua cabeceira, não é um livro que só tem o Salmo 23, ou o Salmo 91, ou o Salmo 40, não é um livro que tem apenas essas passagens já clássicas na sua cabeça. É um livro que ela faz sentido, que ela te instrui, que ela traz para você revelações das coisas novas. E eu, como pastor, como um dos ministrantes do ministério desta cidade, tenho esse programa para fazer você, para ajudar você a ter compreensão das coisas espirituais. Ok? Pastor, qual que é o perigo se eu não quiser ter conhecimento da Bíblia? O problema, se você não quiser ter conhecimento da Palavra de Deus, é que você fica sendo enganado com facilidade por qualquer coisinha que coloca na sua mente. Se eu apareço na igreja com esse aqui, ó, de tampar água, e falo, irmãos, isso aqui é algo lá da bacia de ouro do tabernáculo. Isso aqui é para você chegar na sua casa e tampar e fechar a operação de Satanás. Isso aqui vai custar agora R$120. R$12 relacionada não sei o que, mais 12 não sei o que, um total de 120 para você ser protegido. E você vai e compra. As pessoas vão e compram. Começa a ter uma negociação com a fé. Por quê? Porque você não tem conhecimento da palavra. Você não sabe que Deus trabalha pela fé, pela palavra, por ouvir, por viver vida nova. Então, a falta de conhecimento vai fazer você comprar as coisas que são vendidas na igreja. Como óleo, como lenço, como seja o que for, o utensílio que é usado, você vai comprar aquilo e você vai para sua casa achando que você está protegido. Às vezes até recebe mesmo pela simplicidade da sua fé. Às vezes até recebe de fato, não porque você comprou, mas a simplicidade da sua fé foi tão grande que Deus te abençoou naquilo que você creu. Mas isso não significa que é o nível maior que Deus tem para você, porque o nível maior é você ter compreensão, a fé ser enraizada dentro do seu coração, você recebeu a medida da graça e viver em total liberdade do Espírito, não sendo preso de barganha com Deus, de negociação com Deus. Compreende o que eu digo? Então o programa Praticar a Verdade é um programa nosso, é um programa de toda a igreja, porque nós estamos aqui para abrir a Bíblia e falar a verdade. Romanos capítulo 7, e eu oro em nome de Jesus, dizendo, Pai, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento neste momento agora, que o Senhor venha abrir o entendimento desta pessoa que está assistindo, para que possa desenvolver na caminhada, em nome de Jesus, agora eu oro. Que essa pessoa venha receber desde já o fortalecimento necessário para exercer as coisas no mundo espiritual. Amém. Romanos capítulo 7, eu vou ler com você e nós vamos explicando o texto na medida do tempo. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada
ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto o marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertos da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Romanos capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 6. Vamos comentar esse texto agora? Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está trabalhando no capítulo 7 sobre a morte do homem para o pecado, sobre o desligamento do ser humano para as práticas que não convêm. Está trabalhando sobre isso. Aí Paulo vai usar o casamento para facilitar essa explicação. Paulo começa dizendo que se uma mulher está casada com um homem, ela deve ao homem os seus deveres, o que o homem tem direito. Se o homem está casado, da mesma forma. Aí Paulo fala, porém, se o homem vier a morrer, há um casal está casado, o homem morreu, a lei que exigia da mulher as coisas e que de certo modo também dava a ela direito no casamento, passa a ser diferente, porque o homem já morreu, ou seja, houve uma quebra daquele compromisso. Então, se ela estava casada, mas o homem morreu, ela já não tem mais deveres com aquele homem como mulher, como esposa. É bem claro isso, é o que Paulo está dizendo. Aí, o que isso tem a ver com nós em relação ao Evangelho? Paulo está falando isso para mostrar que antes nós, todo ser humano, estava casado e com uma aliança com o pecado, antes de conhecer Jesus. Ainda que estava na igreja fazendo alguma coisa, obedecendo, lutando, de fato, todo ser humano sem Jesus está casado com o pecado. Por quê? Porque em qualquer momento ele não vai controlar suas paixões e seus desejos. Nós estávamos casados com o pecado e a nossa vida era vivida para dar poder ao pecado, sem conhecer Jesus. Pastor, mas eu nasci no convento, eu fui no mosteiro, eu vivi a minha vida. Não, sem Jesus, que é o libertador, ainda que as práticas boas são práticas boas, no fundo, o nosso coração sempre foi levado para a maldade. Porque não se engane, seja de uma ordem de São Francisco, seja de uma ordem de Santa Clara, seja de uma ordem até maçônica, seja de uma ordem espírita, do Allan Kardec, do Chico Xavier, seja de uma ordem da pessoa mais bondosa que você consegue imaginar, de uma igreja evangélica. Sem conhecer a Jesus, nós temos atitudes solidárias, sociais, mas no fundo o nosso coração continua mau, violento, safado, enganoso, pilantra. Eu posso despistar como hipócrita, diante de todos, tem um comportamento aparentemente saudável, mas aqui dentro é podre, é sepulcro, disse Jesus. Sepulcro que parece que está bonito por fora, mas dentro é morte, porque dentro de mim passam centenas e centenas de pensamentos terríveis, e se eu tiver a oportunidade eu vou executá-los eles sem nenhum pensamento de prudência, de respeito, de temor. Então essa é a vida do ser humano sem Jesus. É por isso que é só Jesus que pode dar a libertação para uma pessoa.
porque é só Jesus que largou o céu, morreu, viveu, venceu o pecado e está à direita do Pai. Não tem mais ninguém que pode, é só Ele que pode fazer isso por nós. De modo muito claro que Paulo vai dizer que nós também morremos para a lei. Como que nós morremos para a lei? Por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro, ou seja, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus, pois quanto éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de modo que a gente tinha atitude para a morte. Paulo está dizendo o seguinte: quando você vivia sem Jesus, e até hoje, né, nós precisamos falar a verdade, há pessoas alicerçadas em Cristo pela ceia, pela comunhão, que ainda vivem pela morte. As obras são da carne. Então, esse combate entre carne e espírito é uma luta constante, que a gente tem que ter consciência dela. Mas Paulo está dizendo que a gente vivia contrário à lei de Deus, nós obedecíamos às nossas paixões, tudo que dá vontade de fazer, você fazia, e as nossas práticas era prática que gerava morte. Romanos capítulo 7, versículo 5. As nossas práticas contra a lei de Deus gera morte. Tem uma vez que eu preguei sobre o mandamento, eu falei uma coisa que eu nunca esqueci, porque a gente fala, serve pra gente. Que toda vez que você quebra o mandamento de Deus, você está trazendo ruínas, não é para Deus, é para você. Então, o mandamento de Deus não é para Deus ser bom ou ser bonzinho, é para você ser feliz. Toda vez que eu quebro um mandamento, eu estou atraindo para mim complicações. Por exemplo, vamos para o último mandamento. Os rabinos falam que esse é o mais difícil. Não cobiçarás nada do próximo, nem a mulher, nem os bens, nem o gado, nem a bicicleta, se fosse hoje, né? Nem o carro, nem a moto, nem o PlayStation, sei lá, não sei como é que chama os jogos hoje aí. Qual que é o jogo famoso aí? Xbox. Então, não cobiça nada. Tem gente que cobiça até roupa, até corpo. Aí já no caso até de mulher, né? Nossa, você viu o corpo que ela tem. Então, o Senhor diz assim, ó, não cobiça nada. Os sábios dizem que é o pior mandamento que tem. Esse aí é o mais difícil do que você deixar de matar, do que adulterar, do que pai e mãe, do que roubar, do que mentir, do que falso testemunho, do que idolatria. Porque ele fala que é muito difícil você nascer com a pessoa, amigo, passa 20 anos e você vê o seu amigo no topo. Você vê seu amigo lá, a mulher é mais bonita do que a sua, os filhos são mais bonitos do que o seu, o carro é mais caro do que o seu, a moto, você não tem nem moto, você não tem carro. Então ele fala, os rabinos dizem que é muito difícil. Você olhar uma pessoa e assim, nossa, eu estudei junto com eles. Ele era até mais ignorante, né, no modo de falar, mais burro do que eu na escola. Agora olha o que o cara conseguiu. Aí eles falam que é natural do nosso coração falar assim, brincadeira, eu tinha que ser eu queria pelo menos aquilo que ele tem ali. Então eles explicam que esse é o mandamento mais difícil, que a gente não dá lugar. Rapidamente vai despertar no seu coração inveja, rapidamente. Desgramado, conseguiu e eu não. Continuo aí morando com os meus pais, morando, dependendo, custando e tal. A gente não sabe por quê, porque aí a gente xinga até Deus, né? Por que Deus permitiu ele? Ele nem vai na igreja, eu que vou. E aí a gente começa a fazer essas coisas assim de ser humano, de princípios, são princípios da nossa fé. Mas se você pegar esse mandamento de cobiçar e ficar com ele no coração, Deus continua sendo Deus, mas você começa a ficar mal. Porque você vai começar a ter comparação, você vai começar a falar que Deus é injusto, que você vai na igreja, que você deixou de praticar muitas coisas erradas, que você vai começar a se defender e auto-justificar. Aí quando assustar que não, até a sua fé abateu, você virou feiticeiro. Por que feiticeiro? Porque a inveja é um tipo de feitiçaria, é para destruir. Quando você olha, você deseja para você ou você deseja que o outro não tenha. Os dois tá ligado, porque quando eu desejo o bem de uma pessoa, eu estou querendo que ele perca. Isso é uma inveja, isso é uma feitiçaria. Então você se torna feiticeiro. Então qual que é a maldição? Maldição para você e para a sua vida.
Então, toda vez que você quebra o mandamento, você não está ferindo Deus, você está ferindo você em primeiro lugar. Ok? Seja esse da cobiça, seja de você desrespeitar o seu pai e sua mãe. Não é que tudo que seu pai e sua mãe fala, você vai obedecer na íntegra, porque tem pai e tem mãe que é usado pelo Satanás. Mas você tem que respeitar. Se você está na casa dos pais e eles dão uma ordem e você tem que cumprir, você sabe que aquilo não condiz, pega os seus bens e sai fora. Mas também você não vai afrontar, não vai partir para cima, não vai tentar agredir. Então, toda vez que você quebrou o mandamento, você está trazendo juízo para a sua vida. Isso é uma lei de Deus muito real, muito séria, e nós precisamos entender isso. Aí o que Paulo está dizendo aqui? Aí talvez eu estou falando para alguém agora que diz assim, pastor, eu já quebrei mandamento, porque eu já matei pessoas. Eu converso com gente que já tirou vidas, irmãos. Literalmente já tirou vidas. Já conversei com dezenas de pessoas que já assassinaram, já mataram alguém. Eu já peço, pastor, eu já traí minha esposa, já traí meu marido. Pastor, eu já fui um idólatra, eu tenho idolatria, eu tenho imagem na minha casa que são de idolatrias. Pastor, eu já roubei muito. Então, o que eu digo sobre isso? Tem um vídeo meu lá no YouTube, você pode acessa lá no YouTube, Pastor Mestre Apolo, tem muitos vídeos no YouTube para você acessar. Mas tem um que tá com o título assim, ó. E se depois do batismo eu pecar? Você pode acessar esse vídeo. Eu vou explicar isso lá nesse vídeo. E se depois do batismo eu pecar? Eu creio que é isso. Eu explico o seguinte, irmão. Já que você fez e o tempo não volta, mas prossegue e você tem a oportunidade de fazer diferente porque não morreu, faça diferente. A partir de agora. Você que está me assistindo agora, você está me assistindo porque a oportunidade lhe é dada. Então, se já fez e não tem como você voltar, porque feito está, foi feito pela sua pessoa, pela sua mente, você já tramou o mal e executou, a oportunidade sua, o direito seu e a vantagem sua é fazer diferente a partir de agora. Faça diferente. Ah, mas a igreja não vai aceitar. O problema é da igreja que não vai te aceitar. Sai dela. Pastor, estou indo embora, que Deus te abençoe, me abençoa também. E procura o ministério. Se o Senhor abrir caminho, venha congregar conosco no Templo da Salvação. Dr. Pedro Luiz, 639, sede de Sete Lagoas, na rua do NPS, do lado do Sacolão Centro, em frente à Autoescola São Judas Tadeu, esquina de Antônio Olinda com o Dr. Pedro Luiz. Não sabe ainda? Me liga, 998-285400. Pega a referência e vem. Porque se você fez o mal até agora, querido, e quer mudar, faça diferente, é isso. As pessoas, irmãos, são presas porque, e agora? O que eu vou fazer? Minha vida acabou, ninguém me aceita mais, Deus não me perdoa, eu estou sofrendo. Irmão, em nome de Jesus, você já fez, não tem como parar, já executou, Deus está te dando a oportunidade de ouvir isso, então faça diferente e vai para um lugar aonde você é aceito, aonde você é respeitado. Não fique numa congregação onde você não é respeitado, porque se você não for respeitado num determinado lugar, não for honrado, você não cresce ali. É Deus falando com você. Mas eu nasci aqui, minha família está aqui, deixa de ser bobo. Se você não é honrado no ambiente, irmãos, às vezes eu estou no meio de família minha, no meio de grupo de família minha, que eu sei que eu não sou respeitado ali no meio, eu saio fora. Eu não fico num lugar onde não sou respeitado, não é ser idolatrado, mas num ambiente onde não te recebe, onde não te aceita, você sai fora da linha. Agora tem gente que fica sofrendo naquele ambiente. Nossa, eu vou naquela igreja, mas aquela irmã joga ponto para mim, fala de mim, me maltrata. Você que é sem vergonha, que continua indo naquele ambiente. São coisas, irmãos, que não tem nada a ver com Deus, não. O Senhor manda um profeta falar quem está certo, não tem nada a ver, são questão de relacionamento, são questão de entendimento, são questão de inteligência. Você não é querido, você não é amado ali, você não é respeitado, então sai fora, tem outro lugar que você será.
Ok? Palavra de Deus para a sua vida. Olha o que vai dizer então. Então Paulo está dizendo o seguinte: amigos meus, nós morremos pela lei pelo corpo de Cristo e nós deixamos de praticar as obras que são morte, porque quando você quebra o mandamento, quando você pratica uma lei que Deus diz que não é para praticar, você está morrendo. A fé é abatida, você começa a ficar com vergonha, você começa a ficar com medo, você não tem mais ligação para fazer as coisas boas, nem total autoridade, porque você deve no mundo espiritual. Tem que confessar o pecado, abandonar e praticar coisas novas, ok? Vamos lá, versículo 6 do capítulo 7. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, ó, você vê, morrendo para aquilo que antes nos prendia, porque o pecado prende, ok? O pecado prende. Pastor, mas eu só fumo, só o cigarro está prendendo você. Está prendendo você, você está prisioneira. Você já viu alguém evangelizando, falando de Jesus, soltando aquela baforada de fumaça na cara dos outros? Então só o cigarro te prende. Você não nasceu fumando. Você nasceu fumando? Nasceu o cigarro amarrado no cordão umbilical? Não nasceu. Então você domina sobre o cigarro. O que é que te prende? É bebida. Você nasceu bebendo, seja cerveja, seja o vinho, seja bebida de dose, seja pinga, seja o que for. Você nasceu? Não nasceu. Então por que você está permitindo esse álcool te prender? Em nome de Jesus, não tem autoridade sobre a sua vida, não. Tem porque você está dando lugar. Porque o pecado, ele prende, ele amarra, ele não permite que você evolui. Tem que ter a libertação. Como que tem a libertação? Confessa em nome de Jesus: Pai, pequei. Pequei fumando, pequei bebendo, pequei tendo relacionamentos com várias pessoas, me prostituí o meu corpo, que poderia ser templo do Senhor, estava sendo lugar de demônio. Pai, pequei porque muito menti, fiz isso, confessa esse, abandona. Está na congregação, vá ao pastor, pede a oração dele, a bênção. Não está, vem aqui em nome de Jesus, vamos trabalhar juntos. Porque o pecado ele prende. Olha o que diz aqui, ó, mas nós morrendo para aquilo que antes nos prendia. O pecado aprisiona. Você que está me ouvindo agora, às vezes as pessoas me ligam e pedem oração. Eu sempre oro, é lógico que eu oro, sempre oro. Mas eu digo uma coisa: a oração pela distância ajuda se você está com disposição de mudança. Se você não está com disposição de mudar, a oração não vai fazer muito efeito, não. Eu preciso dizer isso para você. Então, olha o que o texto está falando. Nós morrendo, mas agora morrendo para aquilo que antes não prendia. O pecado prende você. Pastor, não consigo evoluir na vida, não consigo crescer. Para e vê se tem algum relacionamento errado seu. Pode ser dívida. Você deve. Irmão, isso é feio. Irmão, a Bíblia fala no livro de Salmos, eu não vou saber agora de cor, que quem pega emprestado e não paga é ímpio. E para esse está preparada a condenação. Talvez seu pecado é tomar emprestado e não pagar. Mas eu não tenho condição, mas você pode abrir a boca e dar satisfação para alguém. Isso é pecado. É terrível você fazer um contrato. Ó, dia 7, dia 10 eu vou lá. Dia 15, pode ter certeza, passa um mês. A pessoa nos dá cara. Ah, mas eu passei problema, não interessa. Seja homem e mulher, vai lá e dê a justificação, satisfação. Você pode estar devendo os outros. Comprou e não pagou. Não deu satisfação e ainda corta a amizade com alguém que é para não pagar. Isso é pecado. Eu já falei isso aqui, você pode estar aceitando dentro da sua casa as coisas roubadas. Você não está tendo vantagem, está aprendendo você a evoluir, você não cresce não. O pecado ele tem que ser largado, cancelado, odiado, confessado, para você viver bem, viver em paz e crescer. E crescer. Então, se você está em Cristo Jesus, você foi morto pelo pecado. Pastor, mas eu estou em Cristo e não fui morto. Confessa de novo e abandona. Entende? Salmo 37 e 21 vai falar sobre isso. As pessoas que devem e não pagam.
Pode anotar aí, Salmo 37, 21. É um salmo muito bacana, eu gosto desse versículo. Porque infelizmente, até no meio da igreja evangélica, não é o que mais tem, é grande o número de pessoas que dá a palavra, marca e não paga. Isso é terrível. Salmo 37, 21. Ok, irmãos? Para a gente desenvolver. Então o pecado ele prende, não pode prender, mas prende. O pecado prende as pessoas. Nós agora morremos para aquilo que nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Qual que é a vantagem de estar em Deus? Viver uma nova vida, pelo Espírito, não pela lei. Você não obedece a Deus porque a lei manda, você obedece a Deus porque o Espírito te diz que você é filho de Deus, Deus te aceitou, morreu enquanto você ainda era pecador, estava destinado ao inferno, ele morreu por você e agora, como gratidão e alegria, você obedece à lei do Espírito, com satisfação e com alegria. Pastor, mas eu não consigo obedecer porque falta alinhamento. Em primeiro lugar, às vezes falta unidade com pessoas. Falta você estar com pessoas. Entende? Falta você estar com pessoas. Está alinhado com pessoas. Aí se falta isso, queridos, falta você estar com pessoas, está alinhado com pessoas, está voltado para ter a prática com pessoas, e relacionado ao mundo espiritual, provavelmente falta você estar alinhado com a igreja. Igreja de Cristo Jesus. Porque não vem assistir a programação e achar que você é salvo pelo programa, não. Você pode abençoar pelo programa, né, depositando, nos ajudando a manter esse programa, mas você precisa estar alinhado no corpo de Cristo. Pela igreja, você tem que estar alinhado no corpo. Há uma necessidade de você estar alinhado na igreja. A luta pelo pecado. Vamos continuar lendo. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Olha o mandamento que eu falei aí, ó. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. O pecado faz isso. Tenta pegar você e a gente de qualquer maneira. Pois sem a lei o pecado está morto. Ou seja, se não houvesse mandamento, tudo seria permitido e nada seria pecado. Porque não houve mandamento, então como que você vai ser punido se não há uma lei contra aquilo? Você não quebra lei nenhuma. Porém, há leis, porque nós precisamos de leis. Nós não somos animais, nós não vivemos por instinto. Então tem que existir lei. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Paulo está dizendo que quando a gente não conhecia o mandamento de Deus, a gente vivia de qualquer maneira e de certo modo vivíamos em paz, porque a gente não tinha cobrança. Mas depois que você conheceu o mandamento, a lei começou a fazer parte de você e o pecado começou a reinar, porque você viu que você não cumpria a lei. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, olha aí, qual que é o objetivo do mandamento? Produzir vida. Porque quando você cumpre o mandamento, você está vivendo em paz e tem vida. Você não mata, você não desobedece seus pais, você congrega, você contribui na igreja, você respeita, você perdoa. Isso é mandamento, isso é lei. O objetivo é produzir vida. Todo o cumprimento do mandamento é produzir vida. Ok, irmão? Até a questão de respeito à liderança, seja liderança de louvor, seja pastor, seja diaconato, seja presbítero, seja as irmãs que cuidam de crianças. Quando você respeita uma autoridade, você produz vida. Agora, quando você não respeita, você traz afastamento. Ok? Então, qual é o objetivo do mandamento? É produzir vida. Deus tem que dar mandamento e Deus, nos mandamentos, produzir vida. Olha aí, descobriu o próprio mandamento destinado a produzir vida. Na verdade, o mandamento produz morte. Por que produz morte se é para produzir vida? Produz morte naquela pessoa que não está ligada a Deus em Cristo Jesus e tem o mandamento como obrigação e não como gratidão. Se a pessoa entrar na igreja hoje, seja na igreja Tempo da Salvação, ouvir o Evangelho, mas o coração estiver preso no mundo, não quiser abrir o coração para Jesus,
o mandamento que ele ouviu na pregação vai produzir morte para ele, porque ele agora é responsável para cumprir uma coisa que ele já está destinado a não realizar. Por que ele está destinado a não realizar? Porque o coração dele não está ligado a Cristo. Então, o mandamento que produz vida em alguns, produz morte em outro. Ok? Isso é uma realidade. Por que tem alguém que não consegue ser liberto? Porque o coração dele não está para servir a Deus. Ele não quer servir a Deus. Ele concorda com as palavras de Jesus, concorda com a igreja, acha todo mundo legal, mas no fundo, no coração dele, ele não quer ter relacionamento com Jesus. Então, o mandamento que para mim produz vida, para ele produz morte. Porque agora, conhecendo a verdade, ele não a pratica. E não a praticando, ele atrai para si a maldição. Ficou claro isso? Vamos continuar. Descobrindo que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade produziu morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, o que é bom se tornou na morte para mim? De maneira nenhuma, mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Paulo está dizendo que o mandamento de Deus é pecado? Não. O mandamento de Deus é difícil? Não. O mandamento de Deus é para a morte? Não. Porém, quando Deus deu o mandamento, a minha natureza pecaminosa, usando de uma coisa boa, fez com que eu errasse e morresse. Exemplo, uma pessoa, vamos dar um exemplo assim, alguém mais velho bateu no seu irmão novo, seu irmão criança, bateu nele. Você deseja justiça, mandamento de justiça. O mandamento é uma coisa boa, justiça. Só que você, como é pecaminoso e pecador, você não consegue exercer a justiça. Você foi bater no menino que bateu no seu irmão. Você não bateu conforme bateu no seu irmão, você espancou. E tem gente que matou. Há pouco tempo a gente viu até um policial. Eu lembrei agora de um vídeo que agora que eu assisti. Os filhos estavam brigando. Ficou famoso esse vídeo aí, passou até em debate de televisão. O policial estava errado, é lógico que ele era uma autoridade. Mas o filho do vizinho brigou com o filho do policial. Aí eu não sei quem bateu, quem apanhou, mas brigou. O policial foi defender-se, defender o filho, que não deveria, armado. O pai do menino buscou uma faca, o policial armado. Aí o policial atirou no pai do menino. É uma coisa ridícula, né? Porque uma autoridade ele tinha que saber resolver. É lógico, ele foi expulso da corporação e tal. E foi um debate grande, se ele deveria ter assistido, se ele deveria ter atirado ou não, porque o homem estava armado, mas no fim ele estava errado sim. Até porque ele foi atrás para resolver com a arma e a autoridade dele não é para isso, é para defender essas coisas. Mas a questão é isso, ele foi tentar fazer justiça, foi, obedecendo o mandamento de justiça, deveria fazer justiça sim, mas não daquele jeito. Então o pecado ele faz isso. Ele pega uma coisa que poderia ser boa, mas ele acaba com a gente porque ele vai induzir a gente numa lei pior ou maior, vai fazer a gente quebrar o mandamento. É igual, por exemplo, irmãos, vou sustentar minha família. Minha esposa está passando dificuldade, eu tenho que pagar aluguel, meu filho está aí, eu tenho que pagar um plano de saúde, meu dinheiro não dá. Aí você vê lá na empresa a oportunidade de dibrar aí o seu gerente, a empresa, e roubar ali para aumentar o seu salário em tantos a mais. O desejo é bom, qual que é o mandamento? Sustentar a família. É um bom mandamento, você vai cumprir ele. A Bíblia fala que aquele que não honra os seus é pior do que o incrédulo, porque negou a fé, não deve exercer as coisas espirituais. Então, sustentar minha família é coisa boa? É mandamento, eu vou cumprir, mas roubando. Então, é isso que o pecado faz. Ele pega uma coisa boa e coloca diante de você, olha, faça isso que você deve fazer isso. Você deve fazer isso. A Bíblia é mandamento, você vai cuidar do seu pai, você vai honrar o seu pai. Só que você vai honrar o seu pai indo a favor dele numa coisa que ele está errada? Não. Mas o pecado faz isso com a gente. O pecado faz isso. O mandamento é bom, mas o pecado, para mostrar-se o poder que ele tem, usa de uma coisa boa e te faz fazer outra coisa terrível. Entendeu o que Paulo está dizendo? Pastor, então como que nós resolvemos isso? O que a Bíblia fala?
Irai e não pequei, jogar em Jesus, aos pés da cruz, toda a sociedade. Cada dia tem o próprio mal. Cristo está conosco. Nós, irmão, não somos bobos nesse mundo, nós que servimos a Deus. Mas, infelizmente ou felizmente, porque às vezes, muitas das vezes é bom, nós precisamos recuar e deixar Deus trabalhar. Porque na maioria das vezes, quando a gente coloca as nossas mãos e vai com o nosso coração para resolver as coisas, achando que nós temos o direito, nós fazemos desgraça maior. Porque o pecado mostra-se poderoso. Entende isso? Atividade sexual, por exemplo. Eu estou namorando, pastor. E aí ele pediu uma prova, se eu amasse ele. Aí daqui a pouco está tendo um relacionamento sexual normal, como casal, dentro da igreja. Qual que é o resultado disso? Vai dificultar para o casamento, porque o cara já teve o que queria. A menina viu que não era aquilo que ela pensava. Isso quando não engravida, quando não vem o filho, quando não gera menino fora do tempo. Qual que é o resultado nisso, irmão? Briga, às vezes até entre família. Então são coisas que a gente tem que ter essa mentalidade. Qual que é o melhor caminho? Cumprir o mandamento. Ok? Cumpre o mandamento que a gente sai fora desses problemas. Pastor, não consigo. Consegue porque você não nasceu escravo dele. E se nasceu, Cristo é o libertador. Aí que eu digo para você, é confessar, arrepender, praticar, e você precisa de uma comunidade, você precisa de igreja para te ajudar. Você precisa de corporação, ser incorporado numa unidade de igreja, de ministério. Isso é uma coisa que eu vou defender a vida inteira, porque é uma base. Sem a congregação, desligado numa congregação, você vive de qualquer maneira. Vou ver se eu consigo terminar o capítulo 7 aqui. De maneira nenhuma, pois, então, versículo 14, sabendo que a lei é espiritual, eu contudo não sou, pois sou vendido como escravo ao pecado, não entendo o que faço. Esse versículo muita gente usa para pecar. Eu vou ler ele aqui, ó. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. É uma parte poética da Bíblia. Paulo está escrevendo isso. É um versículo muito conhecido, debatido em sala de teologia, isso aqui. Isso aqui, irmão, para quem não tem compromisso com o Evangelho e gosta de dar desculpa ao pecado, isso aqui é um prato cheio. Porque Paulo está dizendo, gente, olha, eu não entendo o que eu estou fazendo. Já viu isso aí quando a pessoa peca? Não sabia o que estava acontecendo, sabe? Me deu assim uma coisa, uma cegueira, uma fraqueza na hora. Isso é o que Paulo está dizendo aqui, ó. Não entendo o que faço, pois não faço o que eu desejo, mas o que eu odeio. Eu não faço o bem que eu quero, eu faço o mal. Mas eu não quero fazer o mal, eu quero fazer o bem, mas no fundo eu não consigo. De fato é verdade? É. Porque todo ser humano sabe que o mal é mal e que não deve ser feito. De fato é verdade que ele não consegue fazer o bem que ele quer em algumas vezes? É verdade, principalmente se ele está sem Jesus. Se está sem Jesus, não consegue fazer não, irmãos. Porque o pecado, mostrando o seu poder, faz com que a gente quebre qualquer mandamento. Você passa por cima de pai, da esposa, do filho, você faz o diabo a quatro, irmão, e realiza. Sem Jesus a gente é assim. Mas Paulo está dizendo que Paulo está mostrando aqui a vida de uma pessoa que vive tentando agradar a Deus sem Jesus, sem o Espírito Santo. Ele vive assim, ó. Quem tenta agradar a Deus sem o Espírito Santo, ele vive assim, ó. Ele não entende o que ele faz. Ele não faz o que ele deseja, mas ele acaba fazendo o que ele odeia. Quem não tem Jesus, não está ligado a uma comunidade, não confessa, vive assim. Ele não faz o que ele deseja, ele sabe que a lei de Deus é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem faz, mas é o pecado que habita em mim. Isso é normal. Isso é a minha carne, porque ele tem o desejo de fazer o que é bom, mas não consegue realizar o que é bom.
Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Quem quer agradar a Deus, mas está sem Jesus, sem o Espírito Santo, sem a comunidade, nunca confessou, não consegue, vai errar isso aqui. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim, verdade. Quem não tem Jesus, quem não está unido na congregação, quem não abriu o coração para caminhar, vai fazer as coisas segundo a lei do pecado que habita nele. Assim encontro que a lei é santa, quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na vontade de Deus. Quantas vezes você tem prazer nas coisas de Deus? Ontem eu conversava com gente assim, pastor, eu tenho vontade, estou parado, pastor. Tive decepções, muito problema na minha vida, pastor. Irmão, mas isso não é desculpa para você não servir a Deus, não cultuar, não aprender e não estar em unidade. Se você não faz a lei de Deus, o pecado que está fazendo em você. Por que o pecado está fazendo? Porque você está fora da luz, você está distante da força, você está distante da unidade, você está distante da beleza de Jesus, do poder de Cristo. Então o pecado vai ganhar autoridade sobre a sua vida sim, se você não voltar para a conectividade com Cristo Jesus. Não é você que está fazendo, é o pecado, verdade, mas você é responsável. Por que você é responsável? Porque você pode caminhar. Eu estou cansado de conversar com as pessoas, pastor, eu estou distante, porque me deu um desânimo. Eu quero ver você falar que te deu um desânimo diante de Jesus, com a porta do céu aqui e a porta do inferno aqui. E você falar, pastor, me perdoa, deixa eu entrar aí, ó Senhor Jesus, porque eu estava desanimado, pelo amor de Deus. A gente tem que ter uma ativação de força, de caráter, tem que ajudar a Deus nesse sentido, encaminhar. Porque o que Paulo está dizendo é verdade. No íntimo, você tem prazer na lei de Deus, mas por que você não faz? Você está distante dele. No íntimo você tem prazer, mas está distante dele. Por isso que eu dou a direção do culto aqui, sexta-feira às 7h30, domingo às 19 horas, domingo 9 da manhã tem oração, sábado 7 da noite eu dou um estudo bíblico. A gente está à disposição de ajudar, tem esse programa para você assistir, pegar a palavra, orar aí dentro da sua casa, para você ser liberto do pecado. Essa programação de hoje aqui é a libertação do pecado. O pecado não tem domínio sobre a sua vida. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos meus membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. O que Paulo está dizendo? Eu tenho vontade de servir a Deus, mas há nos meus membros, há no meu coração um outro desejo. E isso é de um homem. Paulo está falando aqui no tempo onde ele não tinha a lei de Cristo do Espírito. Aonde ele queria fazer, sabia que as coisas de Deus eram boas, mas dentro dele habitava o pecado. O que tem que ser vivido, irmão? Tem que sair a lei do Espírito do pecado e entrar a lei da vida. Mas isso é só através de Jesus, que nos liberta do império das trevas e nos transporta para o reino de luz. Escuta o que eu vou dizer para você aqui agora. É possível viver sem cometer estes pecados. É possível viver sem cometer esses erros. É possível você ser liberto. Acredite no que eu estou te dizendo, em nome de Jesus, é possível viver. Agora, não espera Deus te tomar pelos braços, te tomar pelo colo, e Deus cuidar da sua vida como se você fosse uma criança. Não, você tem que ter postura de um ser humano, atitude de um homem e de uma mulher que tem vontade, dignidade de viver diferente. Isso está em você, essa autoridade e esse poder. Ok? Estou acabando, falta 2 versículos. Tornando-me prisioneiro do pecado. Aí Paulo vai dizer, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? O que Paulo está dizendo? Eu sou um homem miserável, porque eu tento fazer o bem e não tem libertação. Você que está me assistindo agora sabe do que eu estou dizendo, porque você pode estar preso no cigarro, na bebida, nas drogas, no roubo, na criminalidade, na vontade de matar, no adultério, na prostituição, na inveja, na acusação contra a igreja, contra o pastor. Você é usado para fazer divisões, contenda. Aí você grita, eu não quero, mas eu acabo fazendo essas coisas. Miserável homem, miserável mulher que sou. Você pode estar dizendo, verdade, miserável sim. Somos sem Jesus e sem o Espírito Santo. Somos miseráveis, somos a velha natureza. Porém, não acaba, porque Paulo faz uma pergunta. Olha o que Paulo pergunta. Quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Ou seja, tem alguém que pode libertar.
Tem alguém que pode tirar desse corpo, dessa morte, tem alguém que pode fazer diferente. Paulo diz, quem me libertará? Ele faz uma pergunta, né? Quem vai me ajudar? Quem será por mim? Porque é forte o desejo do pecado e ele me faz quebrar as leis contra a minha família, contra a igreja, contra Deus. Quem me libertará desta lei, diz o apóstolo? E o Senhor responde, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, o último versículo, Paulo traz a solução. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Jesus Cristo nos liberta, diz a palavra, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Paulo está dizendo, graças a Deus, porque Jesus Cristo me liberta. E agora a minha mente está dominada por Deus e o pecado vai tentar dominar o meu corpo. Mas aí Paulo continua no capítulo 8, que eu não posso continuar hoje, mas só vou introduzir. Porque tem gente que acha assim, eu posso enviar Deus na mente e na carne o pecado. Não, Paulo não está dizendo isso não. Paulo está dizendo assim, na minha mente agora eu tenho o entendimento da lei de Deus e sei que na minha carne habita o pecado, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a Bíblia foi escrita, irmão, então não tinha capítulo. As pessoas separaram o capítulo 7 do capítulo 8, com o versículo 25, parecendo que Paulo terminou assim, graças a Deus, porque na minha mente eu sirvo a Deus e o corpo pecado. Não, Paulo não falou isso, porque a Bíblia é seguida direto sem capítulo. Então Paulo falou, graças a Deus, que na minha mente eu sirvo a Deus, o pecado vai tentar dominar o meu corpo, mas eu sei que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque o Espírito de Cristo de vida me libertou da lei do pecado. Aí depois eu vou continuar no capítulo 8. Esse é o versículo, e esse é o estudo de Romanos capítulo 7. Amém, querido? Palavra de Deus para a sua vida, para a gente aprender e viver em nome de Jesus. E agora eu oro. Pastor, você vai orar para quê? Eu vou orar por você e com você, que está me ouvindo com dificuldade de largar o pecado e a maldade. Você vai confessar agora em nome de Jesus, abandonar. Se você já congrega, você vai procurar o pastor e falar que você está de volta, derrotando o inimigo pelo poder do Espírito Santo. Se você não tem comunidade, parou de congregar, você vai vir aqui no Templo da Salvação, sexta-feira, 7h30 e domingo às 19 horas. Eu estou esperando você para junto a gente cultuar a Deus, amém? Ora comigo agora e confessa o seu pecado agora. Diga comigo, Pai, em nome de Jesus, eu confesso o meu pecado. Diga comigo, Pai, em nome de Jesus, eu sei que eu errei, esta é a minha falha, mas a Tua palavra hoje falou comigo, ela falou ao meu coração, a Tua palavra me deu direção e eu reconheço a minha falha, eu reconheço o meu erro. Pai, me perdoe agora, em nome de Jesus, e que a minha mente tenha a mente da lei de Deus, e que o pecado que vem tentando dominar minha carne não consiga, mas que eu possa vencê-lo em nome de Jesus. Eu oro porque eu preciso do Senhor e o Senhor estará me usando para desfazer as obras de Satanás, começando na minha vida e na vida dos meus irmãos e da minha família. Pai, me ajude a ajudar a congregação onde eu congrego, a estar na igreja e evoluir. Em nome de Jesus eu oro assim. Repita comigo dizendo, Senhor meu Deus, que a bênção do Senhor seja sobre a minha vida, pois eu agradeço pelo perdão dos meus pecados, que o Senhor entra na minha vida, entra na minha casa e na minha família, que o meu lar continua sendo uma bênção, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, e graças a Deus. Eu preciso dar a você uma informação agora. Este programa é o programa Praticai a Verdade. Você que está assistindo pelo Facebook, você pode nos acompanhar na televisão, no canal 39.1. Programa Praticai a Verdade, 1 da tarde, 11 da noite, e costuma passar em outros horários também.
Você que está me assistindo agora, em nome de Jesus, eu preciso dar um chamado para você. Esse programa tem um custo. O Ministério Templo da Salvação paga um valor alto para estar aqui ensinando você a palavra de Deus. Nós somos um ministério que temos aluguel no centro, nós somos um ministério que temos essa programação e um custo alto. E nós nunca conseguimos o dinheiro para pagar essa programação, mesmo tendo pessoas que assistem nessa cidade inteira e cidades circunvizinhas. Mas nós não conseguimos. O máximo que nós conseguimos, irmãos, até o último mês, foi R$200 de contribuição mensal. Se eu não estou enganado, R$200 a R$300, nunca passou disso. Uma programação que tem um valor alto. E eu orava a Deus e falava, Senhor, tem misericórdia, nós estamos com dificuldade de manter esse programa que tem salvado vidas. Muitas pessoas têm ido para os ministérios na cidade porque assistiu esse programa e falou, pastor, eu acabei de assistir e estou voltando agora para o meu ministério porque não vou ficar mais parado. Muitas pessoas foram abençoadas. Você aprende os mistérios de Deus. Irmãos, se você assistir esse programa, você não precisa nem de fazer curso para você conhecer a Bíblia. Só de você assistir esse programa, o Espírito te dá sabedoria, porque eu recebi de Deus o dom de ensinar a palavra do Senhor e eu faço com muita responsabilidade. Mas eu falava com o Senhor, nos ajude. E o Espírito de Deus falava ao meu espírito que muitas pessoas assistem esse programa, mas não ajudam, porque acha pouco demais a sua contribuição para ajudar no programa de televisão. E eu digo você agora, não faça isso. Não escuta essa voz de Satanás. Nós precisamos da sua colaboração para manter esse programa no ar, para continuar todo dia falando da palavra de Deus. E você pode, deve, vai abençoar em nome de Jesus. É com 30, é 40, é 20 reais, é 50, é 100. Eu não sei qual é a sua condição, mas veja agora e deixa que o Espírito testifica no seu espírito se eu estou aqui mentindo, roubando, enganando você e você sabe que não. Então você vai anotar aí o número da agência, operação e conta para você nos abençoar em nome de Jesus. Anota aí, agência 0154, agência 0154, operação 003, conta 3839, dígito 6. É uma conta da Caixa Econômica Federal para você ir na casa lotérica mais próxima, fazer a sua doação mensal para nos abençoar e manter esse programa aqui no ar, porque Deus me dizia, muitas pessoas desejam abençoar, mas acha pouco demais. Não faça isso, nos ajude, porque nós temos passado dificuldade para manter esta programação nesta cidade, abençoando. Irmão, tem pastores que assistem aqui e pregam nas suas igrejas, tem gente que não tem como estudar, então eles assistem a programação, como esse que eu expliquei hoje, Romanos 7, e aí à noite eles ensinam nas igrejas. Isso é bênção, irmão, glória a Deus, porque a palavra do Senhor Jesus, mas precisa nos abençoar para manter a gente no ar. Então, agência 0154, operação 003, conta 3839, dígito 6. E se você desejar, você pode vir também no Templo da Salvação, na sexta-feira à noite, 7h30 da noite, ou no sábado, 7 da noite, ou no domingo, e entregar um envelope, o seu depósito, em mãos, e nós também estaremos orando por você. E eu sei que Deus, que vê as coisas, está vendo agora você assistindo, sabe da sua condição, porque a Bíblia manda você abençoar aonde você aprende dos mistérios do reino do Senhor. Você está aprendendo? Então abençoa e não seja ingrato. Em nome de Jesus, eu digo isso para você agora, em nome de Jesus, amém? Pastor, pastora, obreiro de outros ministérios, se você está me assistindo agora e ainda você está me assistindo antes do primeiro sábado de março, eu digo para você, a nossa vigília é agora sábado, dia 3/3.
de 2018. Se você está assistindo e já passou essa data, você pode me ligar para saber aonde será a outra vigília que nós estaremos passando a madrugada, clamando, chorando a Deus pelas coisas da igreja do reino do céu. Deus mandou passar essa visão aos pastores e igrejas. Quem tem ouvido para ouvir e atender a voz do Senhor vai vir em nome de Jesus. Você vai vir dia 3/3, sábado, vigília, 11h30 da noite, e nós vamos orar para o reino de Deus ser manifestado nesta cidade, tendo salvação de almas, recurso financeiro, e vamos orar para o pastor em cada congregação que estivermos. Esse primeiro dia, primeira vigília em março, será na igreja Templo da Salvação, mas em abril vai ser já em outro ministério, depois em outro ministério. Nós estaremos rodando uma vez por mês em cada ministério para clamar o poder de Deus nesta cidade. Você pastor, você obreiro de outra denominação, de outra cidade que está me assistindo, pode e deve estar vindo. Vem atender a voz do Senhor para este clamor de milagre, de sobrenatural, de avivamento, de ajuntamento e de despertamento. Não deixe de participar dessa voz que Deus está mandando os pastores unir para clamar ao Senhor Jesus. Não é reunião de pastores, não é para discutir problema da cidade, é para dobrar os joelhos e chorar. Pastores, obreiros e outro ministério, venha em nome de Jesus, e cada mês nós estaremos indo em outro ministério, e grande é a obra de Deus nesta cidade. Eu digo isso para você, eu falo isso agora em nome de Jesus. Assim terminamos a nossa programação, o programa Praticai a Verdade. Que Deus te abençoe, que Deus te guarda, que Deus te fortaleça, que Deus abençoe o teu ministério, pastor, presbítero, irmão, diácono, cooperador, apóstolo, profeta. Que Deus te sustenta na obra, não caia, não para, e se está abatido, levanta, porque Deus renova as forças daqueles que perderam as forças, em nome de Jesus. Que Deus abençoe esta cidade de Sete Lagoas, que Deus abençoe os vereadores e o prefeito, para que as leis sejam em favor do reino de Deus e para a bênção da pessoa e das pessoas que precisam dos recursos políticos. Eu oro em nome de Jesus. Até a próxima programação, se Deus quiser.